de graça. Amém, meus irmãos? Então, eu gostaria hoje de falar com os irmãos aqui a respeito dessa orientação que Paulo está dando aos irmãos da igreja de Filipe, diante das adversidades, das circunstâncias em que eles estão passando de perseguição e de luta, de batalha, né? É uma carta que Paulo incentiva eles à alegria em meio às tribulações, alegria em meio às adversidades. E é bem interessante que essa carta, dentro da teologia, é conhecida como a carta da alegria. E o apóstolo Paulo, ele está preso, irmãos, e aqui ele escreve a carta da alegria dentro da prisão, né? Parece algo meio contraditório, mas o que Paulo ele quer mostrar é que a alegria do cristão, ela não está fundamentada nas circunstâncias externas, mas ela está condicionada à nossa condição interna. Ou seja, não que encontramos a alegria em nós mesmos, mas através do Espírito de Deus que habita em nossa vida. Então, é Ele que nos dá essa força para que a gente ainda consiga nos alegrar em meio às lutas que nós estamos passando, em meio às adversidades e às provações que nós estamos passando. E quem é que não passa? Né? Quem é que não passa luta? Quem é que não passa provação? Eu acredito que os irmãos, todos que aqui estão, são bem maduros de compreender que vir para a casa de Deus, servir a Deus, não é ausência de problema, não é ausência de provação. A diferença é que passamos, mas Ele passa conosco, Ele não nos abandona, né? Nós sabemos que alguns Ele até livrou de prova, mas outros Ele livrou dentro da prova. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida, porque essas provações, elas servem para nosso crescimento espiritual. Mas aqui, nesse capítulo que nós lemos, o versículo especificamente, nós temos uma orientação diante das circunstâncias adversas que nos atingem. Então eu não sei o momento que você está vivenciando, a luta que às vezes possa estar acometendo a sua vida, mas nós veremos aqui pelo menos 3 conselhos de Paulo diante das lutas, diante das circunstâncias adversas, diante daquilo que acomete a nossa vida, os problemas que vêm sobre a nossa vida. Então a primeira orientação já está no início do versículo, observe aí, que aí ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Então, nesse versículo aqui, nós vamos ver que, dentro desse contexto, a intenção de Paulo é trazer uma palavra de exortação aos irmãos diante das lutas que eles estão passando, lutas essas que eram lutas externas. E aí, então Paulo usa aqui o termo inquieto. Algumas traduções, são diferentes e trazem ansiedade, que é a palavra aqui do texto original, que é a palavra usada aqui dentro do texto, transliterado para o português do grego, que é merinão. Merimenão. E essa palavra merimenão quer dizer estar preocupado. Essa palavra quer dizer estar ansioso. Olha só, então, aonde Paulo está dizendo para nós não estarmos inquietos, ele está dizendo assim, olha, não fique preocupado, não esteja ansioso com os cuidados. Ele traz então essa palavra para que eles viessem se acalmar. Ou seja, a ansiedade, você sabe muito bem hoje, que é o mal do século, né? É a doença do século. Então a palavra ansiedade, ela traz esse sentido, estava estudando, de estrangulamento, de cortar o ar para aquele que está respirando, como se corta o oxigênio da pessoa.
Então a ansiedade, a pessoa ansiosa, vivendo esse momento de ansiedade, ela fica como uma pessoa que está sem ar. E observe então que a circunstância gera essa preocupação. A circunstância que a pessoa está vivendo gera essa ansiedade. E quem sabe nesta noite aqui, há irmãos que estão aqui, e o momento que você está atravessando está gerando em você essa ansiedade, essa preocupação. O William Wisber, ele diz assim, irmão, que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito da circunstância, das pessoas e das coisas ao nosso redor. E é bem verdade isso, porque lendo, os psicólogos dizem que quase 90% daquilo que nós sofremos não vai acontecer. Nós sofremos com antecedência, nós imaginamos, nós estamos preocupados, e nós então começamos a sofrer como se aquilo que está nos acometendo fosse acontecer. E muitas vezes é essa visão, como diz o Wisber, que nós estamos tendo, fazendo uma leitura da circunstância, e a informação que vem para a nossa vida desperta dentro de nós essa preocupação, e a leitura que nós estamos fazendo é uma leitura, às vezes, errada do cenário. O Hernandes Dias Lopes diz que uma das causas da ansiedade é o resultado de olharmos para o problema em vez de olhar para Deus. Olha só, ou seja, às vezes nós estamos com a nossa visão no foco, no lugar, na direção errada. E é então importante nesta noite nós ajustarmos a nossa visão. Ao invés de olharmos para o problema, ao invés de focarmos no problema, que nós possamos nesta noite, meus irmãos, olhar para o Deus que tem a solução. Que nesta noite você que está aqui, você possa acalmar, aquietar o seu coração. Aleluia. E focalizar em Deus, olhar para o Senhor e ajustar a sua visão. O Deus a qual nós servimos, Ele é poderoso. Só que às vezes, diante do cenário que nós estamos vivendo, nós vamos, irmão, diminuindo a Deus, diminuindo o seu poder, e começamos a agigantar o problema. Começamos a dar uma dimensão maior do que aquilo que o problema é, como disse o Wisber. Fazemos uma leitura errada. Por exemplo, em nenhum momento dentro da Bíblia você vai ver Davi chamando Golias de gigante. Por quê? Porque ele sabia que quem era grande era Deus, irmão. Você vai ver que a visão que Davi tem não está focada no gigante, mas ela está colocada em Deus, porque ele diz: quem é esse incircunciso? Olha só, para se levantar contra o Deus vivo. Quando nós tiramos então os olhos de Deus, o problema ele agiganta. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, irmãos, nós naufragamos. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e falando da bênção que é poder estar integralmente na igreja. E muitas vezes no trabalho, algumas pessoas chegavam em mim e, como eles me chamam lá, de bigode, e eles perguntavam: bigode, como que você consegue? E eu nunca tinha parado para pensar, irmãos, como que eu consegui o quê? Nós estávamos esses dias pensando, quantas vezes eu saí correndo daqui igual louco. Eles estavam, meu filho estava até brincando, que eu já começava lá da porta, tirando a gravata, camisa, e ia deixando tudo no meio do caminho, depois minha esposa só ia pegando, para chegar lá, já no quarto, para colocar a roupa. Era uma loucura, porque quando chegava lá não podia ficar batendo ponto atrasado, estava pegando muito no pé de chegar atrasado, que aquela loucura, sair correndo.
E às vezes trabalhar à noite, depois trabalhava na madrugada, e aquela loucura, como os irmãos sabem. E eu comecei a pensar, porque muitos me perguntavam: como que você consegue? E eu estava falando com a minha esposa que o meu segredo, eu também não sabia, que foi nunca olhar para isso, e sempre estar focado em Deus. Porque esses dias que eu estava em casa, eu comecei a pensar e disse: meu Deus, como que eu consegui? Comecei a olhar e imaginar e falar: não sei como. E aí eu comecei a entender que muitas vezes o nosso problema está na nossa visão, para onde nós estamos olhando, o foco da nossa vida. O problema pode estar na sua frente, mas você precisa ser como Davi, ver que o Deus que está na sua frente, Ele é maior, Ele é poderoso. Então observe, por favor, em 2 Crônica, capítulo de número 20, versículo de número 12, esse texto que é tão conhecido aqui de Josafá, quando vem contra ele uma grande multidão. E quem sabe nesta noite você está aqui também, e o que está cometendo a sua vida é grande, irmão. O problema é grande. A multidão é além da capacidade de resistência que você tem, está acima do potencial que você tem. Não tem como. Mas Josafá vai nos mostrar o que fazer. Observe o versículo de número 12 de 2 Crônicas, porque ele diz assim: ah, Deus, porventura não julgarás? Olha só agora, observe isso. Porque em nós não há, perante esta grande multidão que vem contra nós, força alguma. Ele reconhece: não temos força, não dá. Se olharmos verdadeiramente para a nossa capacidade, em nós não há força. Agora você imagina se o versículo para aqui. Se o versículo para aqui, ele ia dizer: não dá, não consigo. A multidão lá é maior do que a capacidade que temos, do que o recurso que temos, maior do que o exército que temos. Mas o versículo para aí, irmão, não. Ou seja, ele não está vivendo uma ilusão, ele não está vivendo aqui um faz de conta. Ele sabe que é um problema, ele sabe que é uma dificuldade mesmo, sabe que não é fácil, sabe que é luta, sabe que é batalha. E ele não diz: não, eu vou fazer como se não estivesse acontecendo nada. Não, não é isso. Ele entende o problema, ele sabe verdadeiramente que não há força nele. Mas o versículo não para aí, ele continua dizendo: e não sabemos nós o que faremos. Já imaginou? Você viver uma situação e você dizer assim: o que eu vou fazer agora? Não sei o que fazer, porque se eu olhar para mim, não tem como. Se eu olhar para mim, não há possibilidade. Eu não sei o que fazer. Mas olha só o que Josafá faz quando não tem o que fazer. Olha o que ele faz. O versículo continua. Porém, olha só, mudou. Imagina isso, se fosse uma oração. Imagine o inimigo olhando, alguém orando e dizendo: Deus, olha a multidão que vem vindo aí. Em nós não há força alguma, e nós não sabemos o que fazer. Aí alguém olhando e dizendo: ele vai se entregar, ela vai se entregar, ela vai jogar toalha, ele vai jogar toalha. Mas aí você continua: porém, entretanto, mas, aí ele diz: os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Não é sobre nós, é sobre ele, igreja. Não é sobre o que tem, é sobre o recurso que ele possui. Não é sobre a tua força, é sobre a força de Deus. Não é sobre a sua capacidade, é sobre o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que crê, de uma pessoa que acredita. Então nesta noite ajuste a sua visão. Ainda que não há força e você não sabe o que fazer, mas o seu
pode, que é, que faz e que trabalha por aquele que nele espera. E que nesta noite, meus irmãos, Deus possa ver uma igreja que está olhando para Ele e está dizendo: os nossos olhos estão postos em Ti, Deus. Os nossos olhos estão postos em Ti. Você pode dizer essa palavra para si também, no nome de Jesus? Diga lá. Mais uma vez, igreja. Aleluia. Por isso você pode glorificar a Deus. Por isso você pode glorificar a Deus, porque os nossos olhos estão postos nele. E é aí que é tremendo, porque quando os teus olhos estão postos nele, nós estamos dizendo, nós estamos esperando dele. É dele que nós estamos esperando. Observe Isaías 45 e 22. O profeta vai dizer para uma nação que está no cativeiro, aprisionada, que achava que iria padecer lá no cativeiro. E às vezes a nossa sensação é essa: nós vamos morrer no cativeiro, nós vamos morrer na crise, nós vamos morrer no deserto. Mas o segredo para não morrer no deserto é você olhar para o Senhor, irmão. É você olhar para Ele. E aí no versículo de número 22, o Senhor diz assim, ó: olhai para mim. Aí Ele diz assim, ó: e serei salvo. É olhar para Ele. E que nesta noite, se você estava andando cabisbaixo, ou se você estava olhando, aleluia, para os lados, para o problema, nesta noite Deus quer ajustar a sua visão, e que você possa olhar para o alto, porque é de lá, nesta noite, que vai vir o socorro do teu livramento. Vai chegar de maneira que você nem espera, da onde você menos imagina. Mas Deus vai preparar algo nesta noite, porque os teus olhos estão nele. Aleluia. Aleluia. Olha o Salmo 121, por favor. E vamos ler todos os versículos. Glória seja dada a Deus. Salmo de número 121. Olha o que diz esse salmo: elevo os meus olhos para os montes. Aí ele faz uma pergunta retórica. Você sabe que a pergunta retórica, ele sabe da resposta. Ele diz: eu olho para o monte. Aí ele diz: da onde virá o meu socorro? Aí ele já responde. Ele diz: o meu socorro vem da onde, irmão? Vem do Senhor. Meu socorro vem da onde, igreja? Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos em quem, igreja? Aleluia! O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. E nessa noite, meus irmãos, eu quero dizer em nome do Senhor Jesus Cristo que vem vindo vitória do alto para a igreja. Vem vindo vitória de Deus para a igreja. Aleluia. Observe, meus irmãos, que ele continua dizendo a respeito desse que está no alto. Ele diz: não deixará vacilar os meus pés. Ele não vai deixar você se desviar do caminho. Ele não vai deixar você não suportar, aleluia, o momento que você está vivenciando. Aleluia. Ele não vai deixar os seus pés vacilarem, irmão. Glória a Deus. Aí ele diz: olha, aquele que te guarda não dorme. Aleluia.
Aleluia. Pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Por quê? Porque o Deus que trabalha por você nesta noite, Ele não dorme. E a Bíblia diz que Ele dá pão enquanto os teus dormem. Enquanto você dorme, o seu Deus está trabalhando. Aleluia. Eu li um livro que dizia assim: ó, Deus trabalha no turno da noite. Nas noites em que Deus trabalhou dentro da Bíblia. Aleluia. O Deus que trabalha quando todo mundo está dormindo, quando todo mundo diz: olha, amanhã a gente volta o expediente. O nosso Deus está trabalhando. Aleluia. Foi meia-noite que o povo saiu do Egito. Aleluia. A Bíblia diz que foi uma noite inteira para Deus abrir o mar vermelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É a Bíblia que diz. A Bíblia diz que Sansão arrancou os portões de Gaza, meus irmãos, e carregou em suas costas 60 quilômetros. E a Bíblia diz que também foi meia-noite. A Bíblia diz que lá na cidade dos filisteus, a arca da aliança havia sido tomada e colocada dentro do templo de Dagon. Aí a Bíblia diz que meia-noite a estátua caiu, a arca, foi o Deus que cortou a cabeça ali daquela imagem de escultura, caiu. E que hora foi, meus irmãos? Foi meia-noite. A Bíblia diz que o anjo que matou 185 mil soldados assírios, aleluia, sabe que hora que ele veio? Foi meia-noite também. A Bíblia diz que fora esta hora, aleluia, que o anjo do Senhor desceu lá no cárcere onde o Pedro estava, e a igreja fazendo continuação. Você sabe que hora que Jesus de Nazaré nasceu? Foi meia-noite, meus irmãos. E o nosso Deus trabalha no turno da noite. Enquanto você dorme, Deus trabalha, Deus trabalha, Deus trabalha, Deus trabalha. E Ele está trabalhando por nós nesta noite. Aleluia. Aleluia. Ele não deixou o rei dormir, irmão. Ele despertou o rei, disse: não vai dormir, vai ler o livro das crônicas. Aleluia. Nosso Deus trabalha. E Ele continua dizendo: eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Aí ele diz: ó, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à tua direita. Olha, de dia o sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Recebe essa palavra. Ele guardará a tua alma. Levante as suas mãos que eu vou profetizar essa palavra. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. No nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Deus que está te guardando no nome do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra? Então nesta noite, não esteja inquieto. Confie no Senhor. Olhe para o alto. Direcione nesta noite a sua visão para o lugar certo. Segundo, observe ainda Filipenses 4:6. Ele vai dizer aqui a segunda coisa, orientação que ele dá. Ele diz assim: não sejais inquietos por coisa alguma. Segundo, antes faça as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica. Olha que interessante isso. Ele diz: olha, não fique ansioso, preocupado, mas essa causa e essa circunstância que está gerando dentro de você essa ansiedade, o que você vai fazer? Você vai colocar ela diante de Deus. Infelizmente, irmãos, na igreja, principalmente quando você fala que é oração, muitos não vêm. E aqui está o segredo. Olha o que Paulo está falando: faça conhecida. Deus não conhece todas as coisas? Conhece. Então eu poderia dizer assim:
fica aí, seu bracinho cruzado, que vai chegar. Mas não é isso que Paulo fala. Paulo diz assim, ó, a tua parte nesse negócio vai ser o quê? Você vai orar e vai apresentar a Deus esse problema. E aí eu falei para os irmãos, faça uma agendinha esse ano. Aqui. Anote. Coloque as suas petições. Escreve lá o seu problema. E leve diante de Deus isso. Coloque lá diante de Deus. Você lembra de Ezequias, irmão? Quando a Bíblia diz que Rabsaque subiu no muro, um poliglota, falava vários idiomas, e a Bíblia diz que os assistentes do rei chegaram para ele e disseram para Rabsaque: não fale na língua judaica, fale em outra, para que não traga pavor no meio da nação. Mas é isso que o inimigo queria. E ele faz exatamente o contrário. Ele fala para todo mundo entender. E ele zomba do poder bélico de Ezequias. Ele diz: se você tiver 1000 soldados, eu dou 1000 cavalos para você vir lutar contra nós. Olha, e desmerecimento, irmãos. Estava dizendo: vocês estão crendo em quem? No Egito? Aquela cana trilhada, ele diz, vai entrar no dedo, na mão de vocês. E ele escreve uma carta. E levaram a carta para Ezequias. E o Ezequias pega a carta, aonde estão as ameaças. E o que ele faz? Ele leva diante do templo de Deus. Aí ele coloca diante de Deus as suas petições, a sua oração. E aí ele diz: ó Deus Israel, será que porventura o Senhor viu o que ele falou a teu respeito? E a respeito da tua cidade, olha que inteligente, né? Do teu povo. Aí Deus já desceu lá na casa do profeta. O Ezequias está aqui, ó, orando. Aleluia. E Deus já desceu lá no profeta Isaías. Glória a Deus. O Espírito de Deus já colocou a palavra na boca de Isaías. Aí ele diz: vai lá falar com o profeta. Quando chega lá, o Espírito de Deus já tinha trazido a mensagem para o profeta. Eu disse: eu li a carta, viu? Eu vi o pedido, né? A oração que ele fez, eu ouvi. Diga para ele: pode ficar sossegado, sabe por quê? Nenhuma flecha ele vai conseguir lançar, porque é tremendo. Aí você vai ler a história de Flávio José. Sabe o que Flávio José disse? Que houve uma praga de rato, irmãos. E o que os ratos fizeram? Comeram todas as partes que eram de couro das flechas. Os escudos daqueles dias, eles eram feitos de couro. Eles passavam óleo, né? Então eles deixavam bem encharcado, para que os dardos que eram inflamados, que eles colocavam pinche e fogo, quando se lançava, batia no escudo, e por ele estar encharcado de óleo, não pegava fogo, caía e apagava. E aí Flávio José diz que Deus enviou uma praga de rato. Eu vi um testemunho esses dias de um irmão aqui do Vila Alcine. Ele disse que ele comprou uma casa, só que ele comprou a casa e no trâmite lá, isso aí aconteceu comigo também, empolgado, aí ele fez toda a transação, mas a pessoa que estava morando lá ia continuar e sairia depois. E aí ele disse que eles moravam no fundo, comprou a casa, e aí quem disse que tirava as pessoas da casa do fundo lá? E aí ele falou que queria entrar na casa. Vai lá. Chegava lá, eles nem abriam a porta, nem recebiam. Falaram: não, foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Vai para a justiça para tentar tirar. E tinha criança ainda, ele disse. Aí ele falou que estava no culto, agoniado. Deus usou uma irmã e disse assim para ele, assim: ó, hoje
Deus manda te dizer que está enviando um exército lá. Aí ele disse que já sabia. Ele falou: olha, Deus vai enviar um exército, os anjos do Senhor estão indo lá agora. Ele disse que foi para casa e falou para a esposa, falou: Deus usou uma irmã e disse que vai enviar um exército. Tenho certeza que anjo de espada desembanhada com fogo vai descer lá e vai fazer um negócio lá. Falou que na mesma semana ele volta lá na casa. Quando ele chega lá, eles estão arrumando as coisas e falou que colocou defeito na casa inteira. Essa casa velha, e ele disse: é velha, mas é minha. E sai dela. Por que vocês não saem? Nós estamos indo embora, porque agora começou uma praga de formiga aqui, e é formiga para tudo quanto é lado, e a gente não tem mais paz. Estamos saindo daqui, porque já jogamos de tudo, e não adianta, fica com essa casa infestada. Aí ele disse: ó o exército que Deus enviou. Eu estava pensando que ia ser anjo, que ia descer com espada, mas Deus tem as suas formas de trabalhar. Apresente nesta noite diante de Deus a sua necessidade. O problema é que muitos de nós já não oramos mais, irmão. Já não oramos no sentido como a palavra de Deus ela está dizendo aqui. Ou seja, olha só, se a ansiedade é a doença do capítulo que nós estamos falando, a oração é o remédio. Olha só, o que está te deixando ansioso? O que está te deixando preocupado? Vai para a oração, coloca isso diante de Deus. E não é, meus irmãos, às vezes apenas dizer: já falei. Não, é continuar falando, é perseverar na oração, é passar tempo na presença de Deus, é continuar batendo, batendo, batendo até que a porta se abre. É perseverança em oração. Observe, meus irmãos, por favor, Lucas capítulo de número 11, versículo de número 9 e 10. Aqui vai dizer assim: e eu vos digo a vós, Jesus dizendo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Olha só, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate a porta se abre. Deixa eu perguntar nesta noite: você está batendo na porta? Se está, irmão, batendo na porta, é que a porta está fechada, mas é para bater até que essa porta se abra nesta noite. Aleluia. Apresente a Deus nesta noite a tua dificuldade, coloque diante de Deus. Aleluia. Aí eu estava lendo aqui a diferença entre oração e súplica, né? No dicionário é muito interessante, porque a palavra oração ela traz um sentido aqui, proseuche, é a palavra oração, que é a oração geral, é a ação de graça no sentido de reverência, de devoção, de adoração. Entretanto, a palavra súplica é deisis, que enfatiza aqui a necessidade, o pedido específico. É você ir diante de Deus e mostrar verdadeiramente aquilo que você tem como necessidade. Por exemplo, vocês lembram de Ana? Ana orou. Nós não sabemos quanto tempo, mas alguns às vezes sugerem. É difícil de fazer afirmações. Alguns dizem 6, outros chegam a dizer 20 anos. Não sabemos exatamente. Isaac orou 22 anos, irmão, para que a sua esposa tivesse filho. Você já imaginou orar 20 e poucos anos por uma causa? Imagine isso. Mas ele orou, e a Bíblia diz que a sua esposa deu à luz ao filho. A Ana não é diferente. Todo ano ela ia, levava lá o seu pedidinho. Qual que é o pedido? Deus, eu quero um filho. Deus, me dá um filho. E ali, ó, irmãos, apresentando súplica. E aí a Bíblia diz que chegou uma hora que Deus abriu a madre dela. E aí quando ela vai apresentar o neném, aí a Bíblia diz assim, deixa eu ler aqui, versículo de número 20. E sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ele: o tenho pedido ao Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você está pedindo a Deus? Se hoje Deus se manifestasse na sua frente, assim como Ele fez para Salomão e diante de Bartimeu, e lhe perguntasse: o que quer que eu te faça? Qual seria a sua petição?
Se o rei abrisse a oportunidade, como abriu para Neemias, fazer o pedido, dentro de você está latente a sua necessidade que você tem colocado diante de Deus? Ou você, irmãos, está tão envolvido com tantas coisas que não tem nenhuma petição, uma súplica objetiva? Olha, é isso aqui, ó, eu estou orando por isso. Se Deus falasse assim, ó, estou concedendo hoje a tua petição. Eu já vi pessoas, às vezes, Deus usa alguém e fala assim, olha, Deus atendeu a sua oração, e a pessoa fala assim, nossa, mas eu estou pedindo tanta coisa, que eu não sei nem o que Deus vai me dar. Mas aqui não, aqui é específico, aqui é algo que você coloca diante de Deus, é uma petição específica. Quem está me entendendo? Aleluia! Então nessa noite, glória a Deus, você que está vindo neste propósito de oração, traga o seu pedido, coloque diante de Deus a sua petição. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, e uma oração exclusiva. A terceira coisa, eu ia falar de agradecer, mas eu vou parar de orar, porque todas as vezes a gente fica passando. Então vamos orar pelo nosso pedido. Você que trouxe o seu caderninho de oração, é místico? Não, não é místico não, é fé. Nós vamos orar por esta causa, nós vamos orar por aquilo que tem consumido a sua vida, e você diz, Deus, eu preciso desta bênção, eu preciso desse milagre, Senhor. E eu não estou falando de coisas egoístas, como disse Tiago. Por isso que Deus não ouvia, mas coisas que verdadeiramente tem como necessidade nesta noite urgente para a tua vida. Então feche os teus olhos agora e vamos apresentar a Deus esse teu pedido, esse teu caderninho,